Você provavelmente já sabia que o Shin Godzilla é possivelmente a versão mais perturbadora e cientificamente assustadora do Rei dos Monstros. Ele não é apenas uma criatura gigantesca que desperta e confronta a humanidade. Ele é um organismo que aprende, que se adapta e que evolui enquanto a ameaça se intensifica. Cada forma representa não apenas uma transformação física, mas uma resposta biológica imediata às condições do ambiente. O Shin cresce, o Shin reconstrói, e é justamente isso que o torna tão especial dentro da franquia. Enquanto outros Godzilla só surgem completos, o Shin começa em algo simples e vai se tornando algo tão complexo que desafia qualquer lógica conhecida. Pra gente entender o perigo que essa versão representa, vamos precisar analisar cada fase da evolução, desde a sua existência quase invisível no oceano até a ameaça catastrófica que ele poderia ter se tornado caso continuasse evoluindo. Vamos começar aqui com a primeira forma. Ela aparece no modo discreto, mas carrega o conceito mais importante do Shin Godzilla, a mutação constante. Ela se parece com uma criatura marinha alongada, com pouca capacidade ofensiva, mas com uma resistência absurda à radiação e à pressão oceânica. Essa forma vive no fundo do mar, onde absorve grandes quantidades de resíduos radioativos que haviam sido descartados ilegalmente, no oceano. Isso altera profundamente sua estrutura celular e cria a base para todas as transformações seguintes. O corpo dessa forma inicial funciona como uma esponja mutante, acumulando energia e reorganizando seu DNA de forma lenta e constante. Ela não é feita para atacar e nem para entrar em conflito. Sua função é preparar o organismo para o salto seguinte. Ao nadar pelas águas próximas ao Japão, essa entidade já estava estudando o ambiente de maneira inconsciente, absorvendo tudo o que encontra e identificando rotas naturais para o litoral. Quando a radiação interna atinge um nível crítico, a criatura simplesmente não consegue mais permanecer estável em ambiente aquático. A pressão do oceano deixa de ser uma barreira e se torna um impedimento para sua expansão. É por isso que essa forma acaba abandonando o mar. A evolução acelera e a necessidade de adaptação terrestre se torna inevitável. O organismo entende que precisa de um corpo completamente diferente e começa a se transformar enquanto se aproxima da costa. Seguindo aqui então para a nossa segunda forma. Quando ele finalmente emerge em Kamata, o Shin Godzilla revela sua segunda forma. Uma criatura quadrúpede que parece frágil, desengonçada e até caricata à primeira vista. Mas Kamata-kun é muito mais do que um visual estranho. Ele é o resultado de uma mutação emergencial feita às pressas para permitir que ele conseguisse sobreviver fora da água. Essa forma escancara suas dificuldades fisiológicas. As guelras ficam abertas, despejando sangue, a temperatura do corpo aumenta rapidamente e os movimentos parecem totalmente fora de controle. A criatura tropeça, cai, se ergue de novo e tenta descobrir como sustentar o próprio peso. Mesmo assim, a força bruta e a densidade corporal já estão altíssimas, o que explica a destruição que é causada quando ele arrasta o corpo pelas ruas. Kamata-kun não ataca diretamente a cidade, ele simplesmente existe, mas essa existência já é suficiente para causar um rastro de danos. Caminhando de maneira desengonçada, ele destrói ruas inteiras sem intenção, rompe tubulações e derruba carros como se fossem brinquedos. O mais impressionante é que, mesmo sem equilíbrio, o Shin já demonstra um aprendizado motor. A criatura tenta erguer a parte frontal do corpo várias vezes, como se ele soubesse que essa postura seria um pouco mais eficiente para ele. E é exatamente essa busca por estabilidade que desencadeia a próxima transformação. Kamata-kun percebe que seu corpo atual não é ideal para a movimentação terrestre e que as guelras dele estão desperdiçando energia. A necessidade de adaptar o sistema respiratório e a postura força o organismo a entrar novamente em metamorfose, agora muito mais rápida e agressiva. Seguindo aqui para a nossa terceira forma. Pouco tempo depois de surgir, a criatura começa a sofrer alterações violentas e assume a terceira forma, chamada pelos fãs de Shinigami-kun. Agora erguido sobre duas pernas, ele lembra pela primeira vez a silhueta clássica do Godzilla, embora ainda pareça incompleto e bem instável. A pele avermelhada denuncia acúmulo de calor interno, sinal claro de que o metabolismo está trabalhando a um ritmo muito superior ao normal. Essa forma é uma máquina evolutiva em pleno funcionamento. Enquanto caminha, o corpo reorganiza músculos, ossos e órgãos internos. As placas dorsais começam a surgir em forma de protuberâncias irregulares, e o organismo já é capaz de regular melhor a temperatura, embora isso ainda cause um evidente sofrimento para o ser. Os braços pequenos e atrofiados revelam que o Shin ainda não encontrou sua anatomia final, mas ele já possui força suficiente para resistir a impactos que destruiriam prédios comuns. É nessa forma que o Shin enfrenta pela primeira vez o poder militar japonês. Os ataques iniciais de helicópteros e armas leves praticamente não causam dano, e a criatura avança sem recuar, como se estivesse coletando informações sobre as armas que o atacam.
O Shin Godzilla aprende enquanto apanha. Cada impacto reorganiza algum elemento interno dele. E é justamente esse contato com o armamento pesado que acelera a próxima mutação. Ele, ao perceber que agora enfrenta adversários armados e capazes de infligir dano real para ele, o organismo conclui que precisa de uma forma muito mais resistente, muito mais eficiente energicamente, sabe? E muito mais preparada para a ofensiva também. A transição para a quarta forma é inevitável e o salto evolutivo que vem a seguir é tão grande que parece quase sobrenatural. Seguindo aqui para a nossa próxima forma, quando a criatura ressurge pela quarta vez, ela já não é mais uma mutação emergencial, mas sim uma forma completa e assustadoramente avançada. Com 118 metros de altura e uma anatomia densa, rígida e perfeita para longos períodos de combate, o Shin Godzilla final lembra uma versão deformada do Godzilla tradicional, mas com elementos visuais que passam a sensação de algo ainda em reconstrução. A pele escura e rachada deixa escapar luz vermelha, indicando um sistema circulatório incandescente. O rosto rígido e sem expressão reforça a sensação de que não há inteligência emocional ali, apenas um organismo respondendo ao mundo com adaptação contínua. A partir do momento em que assume essa forma, o Shin Godzilla deixa de ser simplesmente uma criatura evoluindo. Agora ele se torna uma arma. A demonstração desse poder acontece quando o ataque militar americano lança bombas massivas sobre ele. O impacto é tão grande que aquilo que parecia apenas carne começa a se reorganizar, e o Shin ativa seu verdadeiro poder, o sopro atômico. A cena, mano, é absurda, é muito marcante, porque o ataque não parece de imediato em sua forma final. Primeiro o Shin solta uma fumaça negra densa, queimando tudo ao redor. Em seguida, jatos de fogo intenso substituem a fumaça, aumentando a temperatura atmosférica da região. Só então surge o feixe laser ultra fino, um raio capaz de cortar prédios como se fossem manteiga. É uma manifestação de energia completamente diferente das outras versões do Godzilla, mais precisa, sabe, mais letal e completamente fora de escala. Essa habilidade devastadora não se limita à boca. Em resposta ao bombardeio aéreo, o Shin Godzilla estende seu poder às placas dorsais, disparando dezenas de lasers para o céu. A criatura parece transformar o corpo em uma torre de defesa biológica. Para completar, a cauda também dispara laser, revelando que essa parte do corpo não é apenas um membro auxiliar, mas uma arma autônoma, capaz de mirar e atacar independentemente do resto do corpo. Com essa forma, o Shin Godzilla destrói grande parte das forças militares inimigas. Avança pela cidade e deixa claro que se nada for feito, Tóquio inteiro será devastada. Mas mesmo essa forma, que é meio que quase divina, ela possui também limitações. O uso excessivo de energia leva o organismo a um colapso temporário, fazendo com que ele entre em estado de hibernação enquanto se reesfria. Isso dá à humanidade uma única chance de agir, mas o que ninguém percebe imediatamente é que o Shin não estava apenas descansando, ele estava evoluindo silenciosamente. No filme, quando o Shin Godzilla já está congelado, a câmera revela um detalhe assustador escondido na cauda dele. Pequenas criaturas humanoides parecem emergir da carne endurecida, com ossos à mostra, cabeças alongadas e garras afiadas. Essa é uma visão bem rápida, né? Só no final do filme que acontece. Mas, mano, é aterrorizante. Representa o próximo estágio evolutivo, né? A replicação. Se ela tivesse por um acaso sido completada, essa evolução permitiria que o Shin se multiplicasse em dezenas, talvez até centenas de criaturas humanoides menores, cada uma com potencial para evoluir por conta própria e formar novos Shin Godzilla. A ideia de um organismo que pode se dividir em diversos indivíduos autossuficientes é simplesmente uma ameaça global. Cada uma dessas criaturas poderia se infiltrar em cidades, evoluir para formas mais práticas em ambientes urbanos e transformar todo o planeta numa zona dominada por mutações. Essa forma final representa não apenas adaptação, mas evolução intencional. Diante da ameaça de congelamento, o Shin responde tentando criar versões alternativas de si mesmo que pudessem sobreviver mesmo se o corpo principal fosse destruído. Isso significa que pela primeira vez na franquia, um Godzilla realmente tentou vencer a humanidade no jogo biológico. E se por um acaso o congelamento tivesse falhado por alguns minutos, a humanidade teria enfrentado uma espécie inteira em expansão, não apenas um monstro gigante. Depois de analisar as 5 formas, fica claro que o Shin Godzilla não é apenas uma versão diferente do Rei dos Monstros. Ele é um conceito completamente novo, né? Uma criatura totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Ele evolui constantemente, aprende com o ambiente, ajusta o corpo em segundos, cria armas novas de acordo com a necessidade e chega ao ponto de tentar se multiplicar em versões menores e ainda mais mortais. Não existe um limite claro para até onde essa evolução poderia ter chegado. Ele poderia desenvolver asas, gerar um enxame de criaturas, liberar toxinas, mudar de tamanho ou até adaptar seu corpo para viver fora da Terra. O Shin, ele não é um animal, ele é uma ameaça evolutiva. E agora eu quero saber de você, qual forma do Shin Godzilla você achou mais assustadora? Você acha que o filme deveria ter uma continuação mostrando a quinta forma completa dele? E até onde você acha que a evolução do Shin poderia ter chegado se não tivesse sido obviamente interrompida? Comenta aí que eu sempre leio tudo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para outro fã de Kaiju. Valeu demais por assistir até aqui, fique com Deus
Deus, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!